Esse slide é um slide do MEC. Eu copiei esse slide do MEC para mostrar para vocês o seguinte. Percebam como eles vão utilizar o IDEB toda vez que precisarem fazer uma reforma na educação. A adesão da população virá através do IDEB. Então eles vão dizer assim, o IDEB está ruim, né? Se o IDEB está ruim e é ele que mede a qualidade da educação, a gente precisa reformar a educação. Então toda vez que eles precisarem, né, desconfigurar o trabalho pedagógico, desconfigurar a relação na escola, retirar dos trabalhadores o poder sobre a escola, o que eles vão fazer é utilizar o IDEB. Né? Usam o IDEB para dizer a qualidade está ruim, vão precisar reformar isso daí, que foi o que fizeram com o ensino médio. Para apresentar a medida provisória 746, né, toda medida provisória precisa de um caráter de urgência e de relevância. Esta urgência e relevância para a apresentação de uma medida provisória veio através do IDEB. Eles disseram que o IDEB para o ensino médio estava estagnado desde 2011. Aí utilizaram do argumento de que o desempenho nas provas de língua portuguesa e matemática era o menor desde 1997. E aí o currículo começa a se centrar em duas disciplinas apenas, que é língua portuguesa e matemática, porque esse é um kit de conhecimentos valorizável economicamente. É um kit comum que serve a todo trabalhador. Então, se entrega uma habilidade de ler, escrever, fazer cálculo. Esse trabalhador pode ir para uma indústria, pode vender cachorro-quente, pode dirigir o Uber, pode fazer qualquer coisa que ele consiga no mercado, através desse kit básico. Por outro lado, essas duas disciplinas alinham as avaliações nacionais com avaliações internacionais, porque você tem o PISA, que é uma avaliação internacional, que basicamente cobra língua portuguesa, matemática e aí entra ciências. Então é preciso ter um núcleo comum em todos os países para que você possa aí comparar países. Então você tem um nível de comparação de escolas, aí você tem um nível de comparação de países que serve à reformulação desses sistemas de ensino e para a entrada do capital privado na esfera pública. Basicamente, o IDEB ele é igualzinho uma meta de vendedor. O IDEB ele não é um índice que faz um diagnóstico da realidade. Quer dizer que o IDEB representa a qualidade da educação é uma grande falácia. Como é que uma prova, o IDEB é construído com o resultado da prova de língua portuguesa e matemática, e aí tem um outro fator que é a distorção e idade série. Eu peguei o IDEB de Araucária e já vou mostrar para vocês. Então você pega o resultado de uma prova de língua portuguesa e matemática e multiplica por um fator que é a distorção e idade série, e daí sai o IDEB, e daí dizer que a qualidade da educação se resume a esse número, né, é uma grande falácia, isso é uma grande mentira. Não tem, como é que a gente vai, por exemplo, no ensino médio, pegar 8 milhões de estudantes, resumir aquelas vidas e todas as determinações materiais que esses estudantes enfrentam em um número? Então, e o que é pior? Aí é o Marx da economia política, dizendo que no momento que você tem o IDEB, que você deveria voltar para entender como é que aquele IDEB chegou, como é que aquele número foi construído. Você vai voltando, entendendo as determinações, até chegar lá no real, aí você reconstrói todo o caminho. Então você vai entender por que o estudante tirou uma nota baixa, o que ele está enfrentando, né? Que tipo de dificuldades. O IDEB não faz isso. O IDEB é uma meta, igual o vendedor. O vendedor é assim, você tem a meta. Atingiu a meta? Legal, você vai ganhar comissão. Não atingiu a meta? Rua. É o que eles fazem com a educação. O IDEB é tanto. Se a escola não atingiu a meta, se o sistema de ensino não atingiu a meta, vamos reformar a educação. Vamos implementar sistemas de gestão na educação, porque ela não está boa, a qualidade da educação não está boa. Então é preciso ter muito cuidado com esse discurso da qualidade na educação. A gente precisa redefinir o que de fato é qualidade. Porque quando o discurso oficial falar vamos melhorar a qualidade da educação, no fundo eles estão dizendo vamos aumentar o valor do IDEB. Não é de fato melhorar a qualidade, trazer biblioteca, disponibilizar um ônibus para cada escola para fazer trabalho de campo, disponibilizar laboratório, disponibilizar outros espaços, outros recursos, valorizar a carreira docente. Não é isso.
É isso que a gente entende como qualidade, para eles não é. Para eles qualidade é o IDEB. É a nota de língua portuguesa e matemática multiplicado pela distorção idade série. Então, quando eles dizem, vamos melhorar a educação, é para fazer isso. Tá? E aí, o IDEB dá essa abertura para trazer o sistema de gestão para dentro da escola. Bem rapidamente, esse é o IDEB. Olha a maneira como eles apresentaram o IDEB para o ensino médio. A meta em 2015, ó, a meta em 2015 era 4,3. Nós atingimos 3,7. E aí eles disseram que estava estagnado desde 2011 e que, portanto, é preciso fazer uma reforma na educação. É preciso reformar todo o ensino médio. Então, por que eu estou dizendo isso? Para vocês terem cuidado aqui no município quando começar um discurso gerencial de que precisamos melhorar o IDEB do município, precisamos melhorar o IDEB da escola. Para vocês terem cuidado com o que vem por trás disso. E daí já se antecipar a possíveis parcerias público-privadas que podem se introduzir com a justificativa de querer melhorar o IDEB do município. Tá bom? Aí eu entrei no site do INEP e reconstruí aquele gráfico e eu queria mostrar uma coisa para vocês. Na verdade, o nosso IDEB na rede pública em 2011, nós atingimos ele, a meta era 3,4 para a rede pública, nós atingimos. A meta para 2013 nós ficamos abaixo e a meta para 2015 ficou abaixo. Mas eu quero só chamar a atenção para um dado, da rede privada. Olha a meta da rede privada. Para 2009 era 5,7. Em 2009 ela atingiu 5,6. Para vocês entenderem que são dois pesos, duas medidas. Mas a rede privada não atinge a meta do IDEB desde 2009. E nenhum gestor público pensou em fazer uma reforma lá na rede privada e entender o que está acontecendo na rede privada. O que eles fizeram? Pegaram todo mundo e vamos fazer uma reforma para todo mundo. Então, só dar uma ideia para vocês do IDEB. Então, eu peguei aqui de 2015, isso é do site do INEP. Só para vocês entenderem então como que é calculado. Você tem aquela coluna da aprendizagem, é a tal prova de língua portuguesa e matemática. Lá da Prova Brasil, SAEB, né? Então, é feita uma média, você faz uma média e a escola tem uma nota. Aí você pega aquela nota e multiplica pelo fluxo. O que é o fluxo? Está vendo aquele 0,77? Ele é 77%. Significa que de cada 100 alunos a escola aprovou ou estão em idade certa 77. 23 alunos não estão na idade correta para a série. E aí, quando então há esta reprovação, o índice cai e ao multiplicar pela aprendizagem a gente tem o IDEB. Então, para mexer no IDEB não é só uma questão de reformular conteúdos, reformular currículo, é também entender a própria questão da reprovação, que é uma coisa que eles não vão atacar. Então, como é que calcula o IDEB? Você pega o resultado da prova de língua portuguesa e matemática, por exemplo, na primeira escola foi 5, multiplica pelo fluxo, que é 0,77, e aí você chega no IDEB. Essas informações são todas públicas. Eu peguei essa informação do site do Instituto Unibanco. Paulo Freire falava de uma educação bancária. E nós estamos vivendo agora uma educação banqueira. Tá? Eu vou mostrar o Unibanco construindo currículo. Tá bom? Então, é assim que eles estão gerenciando as escolas, através daquele númerozinho do IDEB, aí eles dizem, atingiu a meta, cresceu o IDEB, alcançou, não alcançou, quais são as escolas que estão em estado de alerta, quais escolas a gente precisa ter atenção e vamos reformar a educação que tudo vai dar certo. Então, cuidado, por favor, com o IDEB. Olha o que os ministros da Educação disseram sobre o IDEB do ensino médio lá em 2016. Os resultados são uma catástrofe para a nossa juventude, a reforma do ensino médio é urgente e já passou da hora de oferecermos uma solução adequada para os nossos jovens e, se for preciso, essa solução adequada virá através de uma medida provisória. A professora Lisete Arelaro, da USP, costumo citá-la,
ela diz que nem na época da ditadura civil e militar nós tivemos um instrumento tão impositivo como foi a medida provisória para fazer uma reforma na educação. E essa reforma que está vindo agora é a maior reforma desde a LDB de 96. É uma reforma estrutural, tá? Então, esse mecanismos que podem, inclusive, se desdobrar no município, né, através de instruções ou coisas assim que venham de uma maneira unilateral. Por trás da construção daquela medida provisória, nós temos essa câncer da educação brasileira, para falar corretamente, que é essa, não sei muito bem se é uma fundação, se é uma ONG, que é o Todos pela Educação. Vocês conhecem? Alguém aqui nunca ouviu falar do Todos pela Educação? Acho que isso para a gente já é mais tranquilo, né? Quando eu faço essa conversa nas escolas, tem muita gente que nunca ouviu falar do Todos pela Educação. Então, quem é o Todos pela Educação? Fundação Bradesco, Itaú, Telefônica, Instituto Unibanco, Fundação Lehman, que é a responsável pelo programa da Escola Conectada, tá? E aí você tem alguns parceiros, entre esses parceiros o Banco Mundial, e tem um novo parceiro que não está aqui, que é o Instituto Falcone. Tem um outro parceiro que não está aqui, que é o IBOP, também. Tá? Se vocês quiserem entender o rumo da educação, sugiro que leiam semanalmente o site do Todos pela Educação. Vocês vão ter dicas do que está vindo pela frente. Já, inclusive, adianto que o Todos pela Educação... Qual site? Do Todos pela Educação, tá? O Todos pela Educação já chamou todos os presidenciáveis para uma conversa e já acertou com eles que, independente de quem entre, a implementação da BNCC e da reforma do ensino médio vai continuar. Tá no site, é uma nota oficial, inclusive tem um bannerzinho com a carinha de todos os presidenciáveis lá. Eles estão fazendo agora algumas entrevistas com esse pessoal. Então, assim, gente, eu quero mostrar aqui o lançamento do novo ensino médio, porque o novo ensino médio, eles são duas coisas que eles vão apresentar lá em 2016. E uma delas é a escola em tempo integral. Eu queria discutir um pouquinho sobre essa escola de tempo integral, para vocês verem o tamanho do problema que, na verdade, eles apresentaram para a sociedade. Aqui ele lança duas coisas. Aqui ele lança a reforma do ensino médio, que é uma coisa, e ele lança o programa de fomento para escola em tempo integral, que é outra coisa. Então é preciso desvincular a ideia de que ensino médio é educação em tempo integral, porque não é. E aí eu vou mostrar a portaria e vou mostrar a quantidade de dinheiro que foi disponibilizada para trazer escola em tempo integral, tá? Aí, para fazer escola em tempo integral, inclusive no ciclo do Fundamental 2, que a proposta era já também trazer escola para o Fundamental 2, nós tivemos quer dizer, eles tiveram a brilhante ideia de criar a Emenda Constitucional 95, congelando por 20 anos os gastos em saúde, né? Em saúde e educação. E aí depois desse congelamento por 20 anos dos gastos, eles vêm com a maior reforma na educação desde a LDB. E aí prometem escola de tempo integral, e para fazer escola de tempo integral com a emenda constitucional, né, segurando os recursos, o que restou? Recebeu um empréstimo de $1,5 bilhão do Banco Mundial. Isso dá quase 4 bilhões de reais no momento de crise, recessão e de ajuste fiscal. Então aí a gente recebe dinheiro do Banco Mundial para fazer reforma da educação. Aí a promessa era o seguinte: criar 500 mil matrículas de educação em tempo integral. Com esse dinheiro aqui, 500 mil matrículas. E a portaria 727 estava destinando R$2.000 por aluno por ano. Então, se tiver aqui alguma professor que é diretor de escola, o recurso disponibilizado pelo governo federal para deixar um estudante em tempo integral na sua escola durante um ano letivo é de R$2.000 por ano.
Pegue o seu filho, pegue R$2.000 e vá na escola particular mais próxima da sua casa e faça essa proposta para o dono da escola. Eu vou te deixar R$2.000 à vista para deixar o meu filho aqui 8 horas por dia, 6 horas por dia na escola. Né? Sendo que, de acordo com o estudo lá do CAC, né, do custo aluno-qualidade inicial, o valor estimado para começar a pensar em educação integral deveria ser de R$ 5.450 por ano. E aí a gente empresta dinheiro, quer dizer, a gente empresta não, a gente é obrigado a receber um empréstimo do Banco Mundial, né, para criar um programa de escola de educação em tempo integral, sendo que, na verdade, o que vem para a escola é um recurso de R$2.000 por ano, para manter o estudante lá. Essa é a portaria 727 do governo. Eu entrei na portaria e descobri que as 500 mil matrículas, na verdade, se efetivaram somente 165 mil e que para o estado do Paraná o recurso veio apenas para 19 escolas. Isso não chega a ser 1% da rede estadual. Então esse é o programa de fomento do governo federal para a escola em tempo integral. Ela é uma discussão que diz respeito ao ensino médio, tá? Mas eu preciso fazer essa discussão e apresentar para vocês, porque o que acontecer aqui vai gerar um impacto, vai gerar um excesso de professores no ensino médio sem turma para dar aula. E esses professores serão pressionados a buscar turmas, buscar escolas no Fundamental 2. Então pode ser que venha uma reformulação aí por conta dessa concorrência interna que vai ser criada a partir da reestruturação da grade curricular do ensino médio. Hoje nós temos no ensino médio 200 dias letivos, 4 horas por dia de aula. Então nós temos 800 horas por ano, vezes 3 anos de ensino médio, dá 2.400 horas. Isso é o que nós temos ainda. Eles estão propondo uma ampliação de 600 horas na carga horária. Então o ensino médio, isso tem prazo, tá? A escola de tempo integral não tem prazo para ocorrer. E como nós vimos pelos recursos, também não vai ocorrer. Isso aqui vai ocorrer porque tem prazo. A Lei 13.415 traz um prazo para que isso ocorra. A gente vai passar de 2.400 horas, vai ampliar 600 horas e vai para 3.000 horas. Então, ao invés de 800 horas por ano, nós teremos 3.000 horas por ano. Na prática, tem que inserir a sexta aula. Nós já fizemos os cálculos, essa carga horária só fecha se passarmos de 5 para 6 horas. E aí todo mundo olha somente para esse pedaço e fala, não, que legal. Vai aumentar uma aula, eu vou ter possibilidade ainda de ganhar um pouquinho mais, de trabalhar mais. O que é mentira. Porque na verdade, olha o que vai acontecer. Eles inserem a BNCC e a BNCC terá até, para o ensino médio, até 1.800 horas. Não está dizendo que é um mínimo de 1.800 horas, está colocando um teto de 1.800, não pode passar de 1.800 horas. Então, ao inserir a BNCC e quebrar esse currículo unitário que nós tínhamos aqui, essa concepção de currículo, ao inserir a BNCC, você está abrindo espaço para os itinerários formativos ou, na prática, para o ensino profissionalizante. Mas olha só, quando você insere a BNCC de 1.800 horas, de até 1.800 horas, você não tem um aumento da parte comum de 600 horas. O que você tem, na verdade, é o efeito contrário. Você tem uma redução. O que você, em 13 disciplinas, ensinava em 2.400 horas, agora você vai ter que ensinar em 1.800 horas. Então, esse é o primeiro impacto que haverá no ensino médio. Então, eu só vou dar uma ideia, tentar aproximar para vocês em números o que isso pode significar. A redução da hora-atividade para os professores PSS do Estado, de 33% para 25%, foi uma redução de 8%. E ela desempregou cerca de 10 mil professores. Então vamos fazer um cálculo, está errado esse cálculo, tá, gente? É um cálculo burro, ele está errado. Mas é só para aproximar. A redução aqui é de 25%. Então 8%
demitiu 10 mil professores. A redução é de 25% na carga horária para as disciplinas. É uma mudança só, que horas ela vai se concentrar mais no médio, mas que vai ter reflexos lá na educação infantil, no Fundamental 2, hora vai se concentrar lá, com reflexos também. Nosso medo é que as escolas de educação infantil, Fundamental 1 e 2, se tornem grandes bolsões, que seja criado uma espécie de um mecanismo para segurar os estudantes que não têm capacidade de desenvolver habilidades e competências. Então segura ali, para você não ter que torná-lo uma despesa lá no ensino médio, uma vez que as escolas de ensino médio se tornarão escolas de referência. Então é uma barreira que pode se colocar. E aí essa barreira vai represar grande parte dos estudantes ali no Fundamental 2. Poderá ser o fim de um ciclo, de fato, e não acessar o ensino médio. Tá? Aí o que acontece? Então nós temos 1.800 horas, mas assim, a situação pode ficar ainda pior. Pode ficar ainda pior. Eu acompanhei o seminário na Alep, puxado pela comissão de educação lá, que é a pior possível. E aí a briga está aqui com relação aos itinerários. Então assim, você tem 1.800 horas de BNCC, que é aquele documento, e aí você teria 1.200 horas dos 5 itinerários que supostamente os estudantes podem escolher, o que é uma mentira, porque na prática a escola só é obrigada a ofertar um itinerário. E na prática é assim, monta um projeto bem legal de um itinerário de linguagens, diga que você vai formar os melhores escritores que essa cidade já viu, e monte um itinerário de um curso técnico profissionalizante para uma grande indústria que está perto da sua escola. Tá bom? Leva isso para a sua comunidade e pergunta para os seus estudantes e para os pais dos estudantes que tipo de itinerário eles querem. Esse de linguagens ou esse técnico profissionalizante. Só que aqui nós temos mais um problema, que esse itinerário que é de 1.200 horas, tem uma briga que é o mercado EAD. As faculdades de ensino à distância estão de olho no ensino médio. E agora elas têm a possibilidade de ofertar parte da carga horária à distância. E isso é algo que também vocês têm que cuidar no município. Não ofertar toda a carga horária, mas uma parte dessa carga horária à distância. E esta é a briga que está entre o MEC e o Conselho Nacional de Educação. No MEC nós temos representantes de um segmento, no Conselho Nacional de Educação representantes de outro segmento. Então a briga é mais ou menos assim. Existem grupos que querem pegar 600 horas do itinerário profissionalizante e transformar em 600 horas à distância. Mas a distância quando? Dentro do itinerário profissionalizante. Então você dividiria o profissionalizante em 600 horas presenciais e 600 horas à distância. Eu acho que o pessoal do ensino à distância não vai ganhar essa briga com o ensino profissionalizante. Eu acho que o pessoal do ensino à distância vai ganhar a briga, sabe com quem? Com nós, trabalhadores da educação e trabalhadoras. O ensino à distância vai pegar mais 600 horas da BNCC, e aí a BNCC, ao invés de ofertar 1.800 horas, vai ofertar 1.200, porque 600 horas serão entregues ao ensino à distância. O que significa 600 horas? Significa que a sexta aula que supostamente eles criaram vai ser entregue para o ensino à distância. E se isso ocorrer, a redução de postos de trabalho não é não de postos de trabalho, mas a redução da carga horária não é de 25%, mas a redução vai ser de 50%. Isso na prática vai ser assim. Se em 2016 nós tínhamos na rede estadual hora atividade de 33%, então eram 13 turmas, 13 horas em sala e 7 de hora atividade. Vai ocorrer uma inversão disso, de acordo com o Banco Mundial, ele está prevendo que você vai trabalhar 17 horas em turma, 3 horas atividade, e aí vai ser 1 hora aula por turma. E eu já vi a matriz que eles estavam propondo com 1 hora aula por turma por semana. E a redução daí de 2.400 horas para as 13 disciplinas. Se o mercado EAD pegar mais 600 horas, na verdade o que a gente ensinava em 2.400 passa a ser ensinado agora em 1.200. Em áreas.
Então, cuidado com o ensino à distância aqui no magistério. Cuidado com a aproximação, eu não sei o que pode acontecer, mas esse é o movimento que está ocorrendo no ensino médio e eu temo que ele se multiplique para vocês. Só vou dar uma ideia de como a base vai quebrar uma concepção disciplinar do currículo, tá? Aqui são as diretrizes estaduais para o ensino médio da disciplina de História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Então são cerca de 120 conteúdos básicos que são ensinados ao longo de 3 anos. Como pode ocorrer aquela redução para 1.200 horas e agora você não vai mais trabalhar por disciplinas, mas por área, Ciências Humanas e suas tecnologias, Ciências Humanas e Sociais aplicadas, desculpa. Então você vai pegar esses 120 conteúdos básicos e você vai transformar nisso daqui, ó. 10 competências gerais da base, 6 competências específicas do itinerário de Ciências Humanas. Isso aqui é o exemplo de um currículo montado por área, tá? 31 habilidades. E o que resta de conteúdo são 4 temas ou categorias. Você pode trabalhar da forma mais aberta possível. O que você imaginar fazer ali, está aberto, você pode fazer. Então você passa de 120 conteúdos para 4 temas e aí você foca todo o seu currículo na construção de habilidades e competências. Ficou bem claro agora o impacto que isso vai ter? E aí pense isso aqui mediado pela inserção de novas tecnologias, tá bom? É só uma ideia de um currículo construído por área. Esse relatório é um relatório de novembro de 2017. Vocês vão se encontrar aqui nesse relatório. Talvez nos 8 pontos, talvez em 6. Quais são as recomendações do Banco Mundial, aquele mesmo que emprestou $1,5 bilhão, e assim, o conceito de competência da base, habilidades, conhecimentos e atitudes, é o mesmo conceito de capital humano que o Banco Mundial utiliza. É o mesmo. Desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, a mesma linguagem que está na lei é a linguagem que o Banco Mundial utiliza nos seus relatórios. E aí ele diz assim: depois desse ajuste justo, dessa reforma fiscal e da emenda constitucional 95, a gente precisa adequar a educação a esse novo orçamento. Como que a gente faz isso? Item 1, redução de direitos, pois os professores brasileiros têm direito a planos previdenciários relativamente generosos. Então eu desconfio que possa estar ocorrendo algum ataque aqui no município. Relacionado à aposentadoria também. Relacionado à questão da Previdência, né? Lembram de 2015, né? Um ciclo de horror. Então, já era uma recomendação. Então, a gente já pode dar um visto ali, dizendo que... Né? Foi. Olha o 2. Por que eu começo falando do IDEB? Olha o 2. Vincular os salários dos professores ao desempenho dos estudantes nos testes internacionais. São Paulo já ocorre. Avaliação por merecimento. Isso, meritocracia. Vocês entenderam o IDEB? Olha o IDEB aqui, ó. O IDEB está baixo, o salário cai. 3. Maior seleção na contratação de um número menor de professores que serão necessários para substituir os que estarão se aposentando. Ou seja, se aposentam 10, a gente contrata 1, porque agora esse 1 é polivalente, dá aula por áreas. Faz um monte de coisa dentro aqui. É técnico, né? O que é técnico? O técnico faz tudo. O que é assistente? Assistente faz tudo, não tem especificidade, né? Entenderam? E assim, eles sabem que grande parte, eles têm uma tabela com os dados, dizendo quantos professores vão se aposentar. Eles sabem que para implementar essas reformas, né, eles não vão obrigar quem está aqui dentro a fazer isso. Porque eles sabem que essas pessoas que estão aqui logo vão se aposentar. Então eles estão focando a estratégia na formação de novos professores, que é a residência pedagógica. Tá? 4. Aumentar o número de estudantes por professor, ou seja, fechar a turma e superlotar as que ficarem. Entenderam? Que é o que a gente sofreu aí no estado esse ano, né? Fechamento de turmas, provavelmente não sei como é que está no município essa questão. É claro que tudo isso vai... Isso não é para melhorar a educação, tá, gente? Isso aqui é para adequar o orçamento do estado. Tá? Olha que legal o 5. O 5 é o que eu mais gosto.
Reduzir ainda mais a hora-atividade, pois os professores usam somente 65% do seu tempo para ensinar, ao passo que, segundo as melhores práticas, o ideal seria 15%. Vocês entenderam? Vocês entenderam a instrução da CED que veio lá em 2017, reduzindo a hora-atividade?